Vamos iniciar a leitura do capítulo 4 de Gênesis. A partir do versículo 1, apenas se a gente retomar o contexto da global. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E conheceu ao cabo de dias que Caim trouxe. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Virou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Porque descaiu o teu semblante. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado está da conta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade de que posso ser perdoada. Eis que hoje me antes da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. E o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E foi o Senhor infiel em Caim, para que eu não ferisse qualquer que o achasse. Nosso trabalho, nesses primeiros 15 versículos, tem sido uma dinâmica bem interessante, porque muitas vezes nós tentamos progredir, mas algum ângulo nos retém nas reflexões anteriores e nós acabamos por retomar algumas colocações feitas anteriormente. O primeiro versículo abordou a possibilidade do conhecimento como um componente fundamental na estruturação de uma nova realidade, na edificação desse novo homem que todos nós almejamos ser. O conhecimento como expressão de acesso à verdade de cada qual, definindo que só a partir desse plano de conhecimento nós podemos efetivamente promover essa união ou esse casamento com a nossa estrutura interna, saindo daquela visão externa de Eva e Adão como elementos individualizados, mas como facetas da nossa estrutura interna. Percebemos que a partir do conhecimento surge a possibilidade da produção de frutos, o que nós geramos a partir dessa integração pessoal. E a integração alcança como resposta da vida um produto coletivo, lúcido, um varão. O varão que é esse redirecionamento da vida mediante lucidez. Entendemos que a lucidez foi uma conquista fundamental a partir do conhecimento. Essa lucidez como um elemento determinante. Se uma lucidez no varão, quando a gente fala dessa lucidez, nós temos a dicotomia, o Caim e a Abel. Os dois elementos trabalham a estruturação de uma forma de vida diferenciada. Se Caim fala da concretude,
Abel fala de uma possibilidade de assimilação de conceitos abstratos numa teoria ampla, parando com o parece? Então, Caim fala da concretude dessa realização objetiva, uma construção muito bem definida, estruturada. E Abel já finaliza um plano abstrato. Se nós falamos da casa mental, na casa mental, Caim seria o mental concreto. E Abel seria o mental abstrato. Já essa possibilidade de, através de uma reflexão com elementos bem objetivos, transcender para outras percepções da própria vida. Seria essa conexão com a esfera superior. Eles têm formas distintas de se posicionarem na vida. Um é lavrador e o outro é pastor. O lavrador e o pastor. Aqui nós temos uma sugestão de uma postura frente à vida, já as primeiras profissões sendo estruturadas. O lavrador e o pastor. No entanto, na apresentação, embora Caim venha primeiro, a apresentação da função sugere uma prioridade e apresentada em primeiro lugar a posição de Abel. Abel foi pastor e Caim foi lavrador da terra. Aqui nós observamos uma finalização de priorização. O que seria mais importante? Lavrarmos a terra, nós cuidarmos desse pastoreio, no cuidado das nossas superfícies? Se existe aqui um plano de priorização, nós podemos pensar que deveria vir primeiro. Algumas reuniões atrás foi sugerida a ideia da busca do reino dos céus em primeiro lugar, e tudo mais como resposta natural da vida. E aí nós caímos naquele plano de terceira e a polícia. E se projetar, o santo pode projetar? Sem dúvida. Essa capacidade de pegar um elemento aqui e conseguir transcender, analisar a partir dele questões que não são objetivas. Né? Questões a partir de Abel que nós podemos trabalhar que isso não é palpável pelos nossos sentidos. Aquilo que está lá dentro. E é a condição de pastor. A condição de pastor que faz a diferença. Trabalhando de forma extensiva a questão das ofertas, como um componente fundamental. Nós vamos oferecer à vida algo. Todos nós oferecemos à vida algo. A partir daquilo que é produção pessoal. E essa produção vem a partir de um exercício. Um exercício onde a palavra finalizada é fazer, tá bom? Aqui no versículo 7, tá? Se bem fizeres, nós observamos que é através da ação, na vida, que definirá para nós o tipo de resposta. A ação de Caim, olhando a terra, que foi definida pelo Senhor, resultou em frutos. Mas os frutos, ele selecionou alguns frutos, que não foram nem os primeiros nem os melhores. Essa não é uma referência que nós encontramos. No entanto, Abel selecionou os primeiros frutos, definindo que a sua ação, o seu fazer, reconhecia no plano de vida a necessidade da valorização de anos sublimes. E que na vida, no plano do pensamento, no plano filosófico, vamos colocar assim, no plano filosófico das relações, das elaborações, das meditações, como também no plano experimental, não teríamos o peso das nossas realizações, mas existe um objetivo. O objetivo seria estabelecer um plano de ligação
com o plano maior, o plano divino Deus, na religião. Então aqui nós poderíamos resgatar os aspectos da doutrina espírita, identificando o plano operacional, na horizontal da vida, tendo nas profissões o recurso fundamental da ação para fazermos e o fruto, a razão de ser da ação seria a doação de nosso melhor. Estamos pensando dessa forma, trabalhando nosso raciocínio nesses elementos, naturalmente nós somos convidados a buscar determinados elementos que possam corroborar o nosso pensamento. E no meio do pensamento de vida, nós encontramos no capítulo 16, esse capítulo 16 fala da vocação. E aqui nós temos uma vocação de Caim e temos uma vocação de Abel, que já era decidida. E essa vocação se manifesta na vida, se materializa na vida. E como Emmanuel começa a instrução, a palavra é instrução sobre isso. Ele afirma, a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Porque a gente nos soma imensa de reflexos. Ele, como serpente, tinha no plano concreto, tanto nas questões filosóficas como científicas, uma soma imensa de conquistas. O seu conhecimento, já era um conhecimento empírico. E ele queria utilizar esse conhecimento num sentido particular. Essa a questão. E o que acontece? Quando nós retomamos o berço ou reencarnamos, embora exista, em geral, um projeto, um planejamento para fazer experiências novas, implementarmos a possibilidade de acessarmos outros terrenos até então desconhecidos, comumente a nossa tendência é por retomarmos aquilo que nós já conhecemos, vivendo os reflexos das experiências pregressas. Então nós acabamos por repetir aquilo que já nos era familiar, definindo que vivemos no reflexo de nós mesmos. Esse reflexo é fundamental. E por isso, o título profissional, que cada um dá na vida, tal título profissional representa para nós, segundo Emmanuel, uma carta de crédito. Então, uma carta de crédito. Nós recebemos uma carta de crédito. Mas tem um objetivo. Qual é o objetivo dessa carta de crédito? Então, como seria a nossa oferta a partir da carta de crédito? Qual seria a oferta? Seria lá do cereais, seria dos primogênitos da gordura. Então, Emmanuel fala, nós temos uma carta de crédito para a criação que nos enobreçam. Mas como? Como vamos enobrecer os nossos filhos? Cada espírito recebe no plano em que se encontra certas cotas de recursos para honrar a obra divina e engrandecer. Então nós temos um compromisso pessoal, tá certo? Com Caim e Abel tinha um compromisso pessoal. O compromisso pessoal dos dois era criação de reflexos enobrecedores. Tá? Reflexos, então, se bem fizerem, reflexos enobrecedores. E, ao mesmo tempo, honrar e engrandecer a obra divina. Então, nós temos esses reflexos nobres no plano pessoal. E para a obra divina, enobrecer e honrar. Enobrecer e engrandecer e honrar. Emmanuel
utiliza muitas vezes adjetivos que qualifiquem a nossa ação para que nós possamos ter uma posição de assimilação mais apropriada. Depois nós estudamos o sentido das palavras, nós observamos qual que é a mensagem que está por detrás. A criação é divina, não é isso? A criação é divina. Como que poderia ser a nossa possibilidade ao honrar a obra divina? Nos fundamentos, a proposta da honra é ser honrar Pai Mãe, né? Então nós temos que honrar aqueles que nos deram a possibilidade da vida. Então assim, a vocação surge como um componente que nos possibilite honrar a obra, o fruto daquele que é o nosso. E o que é honrar? Honrar é dar crédito ou merecimento, é dignificar, enobrecer, estimular, respeitar, venerar. Deixa eu chamar a palavra dignificar, porque dignificar se repete em muitos momentos nas propostas feitas no exercício da nossa vocação. E nós nos perguntamos, o que é isso? Dignificar, ser digno. Onde a gente esperar na casa de quem for digno, né? Quando foi feita a orientação aos apóstolos, nós temos que nos proprietar na casa daquele que for digno de receber. Então, essa dignificação, ela se repete. Muitas vezes, as orientações que nos são dadas. E engrandecer a obra divina é elevar em dignidade. Então, de novo, elevar em dignidade não é elevar de qualquer jeito, é elevar em dignidade. Então, nós precisamos aprender o que seria viver o plano da dignidade. Aí, não sustentou essa proposta da dignidade. Ele se perdeu e acabou definindo uma má ação. E nessa má ação, ele cometeu o homicídio, eliminando todas as possibilidades de pastorear. Aqui nós temos a propósito da dignidade. Então, o que é a dignidade? Nós entendemos que, seja qual for a nossa proposta, nós devemos de construir reflexos nobres. Por que são reflexos nobres? Mas que nós já os conquistamos, nós não estamos no plano de evolução. A ideia da evolução são novos e nobres, ampliando o nosso patrimônio pessoal. E a dignidade fala da autoridade moral, tá? E ela como uma coisa vai e volta no mesmo caminho. Autoridade moral, que é honestidade, honra, respeitabilidade e autoridade. E também decência, decoro, respeito a si mesmo, amor próprio, brilho. Na construção da nossa evolução, nós não podemos nos distanciar de nós mesmos. Porque cada um, na ação da elaboração de reflexos mentais, trabalha a sua realidade. Nós não podemos construir a nossa vida no alicerce alheio. Então nós temos como primeiro elemento respeito a si mesmo, amor próprio, e aqui nós não estamos falando de egoísmo, tá? Nós estamos falando de uma outra condição, dessa condição de definir qual é o meu lugar nessa vida. Qual é a demanda que eu, como indivíduo, como criatura de Deus, me proponho e posso definir como resposta a vida. Porque o movimento é natural. Se bem quiser, a resposta positiva. Mas, se não fizer, o que acontece? O pecado já na porta. Então, se esse pecado já na porta, nós temos a estruturação do plano das culpas pessoais. E nós estudamos que essa condição já na porta, né? No 7, se não fizesse o pecado já na porta, definindo a condição de estreita, tá? Sábio
como se fosse definindo a condição. Deu a brecha a uma invasão do circuito sexual interno, gerando respostas. Como Emmanuel trabalha essas respostas da vida? Ele diz o seguinte, o Instituto da Reencarnação funciona com os valores exatos. Como Emmanuel é o objetivo, né, gente? Fala em valores, carta de crédito, isso não é entender, né? Então, em vez de dizer assim, muita pessoa, os valores são exatos. Não tem esse negócio de pechinchar para ver se os meninos não, né? Essa pechincha, essa condição virá como expressão da misericórdia, mas não como uma possibilidade da nossa condição íntima de definir quanto eu quero pagar. Não. A definição vem do alto, a partir de uma dinâmica natural, equânime, porque é para todos, dentro da justiça divina. E daí diz o seguinte, se o juiz criou reflexos de crueldade, numa outra vida, ele colherá de forma réu condenado injustamente. Toda a dinâmica proposta aqui para caminho. Se o médico abusou das possibilidades das possibilidades de prestígio, de poder e até de recursos materiais, ele reencarna como apagado, enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. Se é um grande agricultor que dilapidou, que realmente subjugou os seus funcionários lá, numa condição de serviço até, de exploração com beleza, o que acontece? Reencarna como um pobre lidador. Se é um artista emérito reconhecido e que também teve posições infelizes através dos desregramentos, porque é uma força que, em geral, é mais acessível aos artistas, ele reencarna no plano de anonimato, na mesma condição, do pior animal. Mulheres confiadas, mulheres dignificadas, de novo a dignificação, né? Então, de novo, o respeito, a verdade, a honestidade, todos esses regulamentos que nós vemos aqui. Essas que se deixam conduzir pelo vício e a dissipação dos recursos, o que acontece? Na próxima vem com vítimas, servidoras. Então, essa que era a senhora, né? Vem numa condição de servidor do poder, que aquele vai valorizar esse poder. Então, nós temos nessa condição de mudança de papéis os valores exatos, tá? Que nós trabalhamos, que no caso de Caim é positivo e vagabundo, na terra, certo? 16. E nós temos na conclusão do capítulo isso, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Porque a gente sempre fala, né? Que saindo de Deus, o nosso objetivo é retornarmos a Deus. Mas a minha mãe introduz uma outra imagem, que é o quê? A corrente do bem. A corrente do bem, o fluxo do bem. Esse fluxo do bem como um componente de vida. Então, de novo, o mal como sendo toda a corrente voltada para si mesmo e a corrente do bem, que é essa capacidade de expansão e de abertura para a vida. Abel fez um movimento de abertura, ele entrou na corrente do bem. Ele usou a sua vocação, produziu os frutos e entrou na corrente do bem. Quando, assim fez, obteve uma resposta positiva. Caim, quando trabalha um plano egocêntrico fechado, ele age voltado exclusivamente para o seu interesse. Ele prioriza a sua condição egóica e não a condição divina. E o resultado ainda é agravado por ações
se nós seguimos, o que eles fazem em relação a Abel, gente? Que nome a gente poderia dar? Ele foi movido por que sentimento? Inveja. E qual que foi o desejo dele? A ação dele? Como nós poderíamos nomear a situação? Anular, eliminar. Reclamação de egoísmo. Ele ficou feliz, né? Não é isso. Despeito, não é isso. Ele foi infeliz, ficou despeitado, ficou com raiva, ficou tudo. Mas isso aqui, gente, orgulho, tá sempre orgulho. Mesmo apesar de eu estou cortando isso lado. Mas ele não tinha outras coisas para comparar, como é que ele poderia ter esses sentimentos? Ele não tinha outros para comparar, porque nós temos outros para nos compararmos. Ele não tinha. Isso saiu das profundezas da intimidade dele. Ele estava mal, era com ele mesmo. E aí o que ele fez? Aí Abel estava super bem com ele, sabe? Abel estava. Super bem com ele. Mas ele pode analisar isso. Ele pode analisar isso nos momentos nossos de solidão. Mas a ação do Caim foi toda ela, até mesmo a oferta depois que não agradou o Senhor, por quê? Porque você foi mulher. Por isso que não agradou. Não é porque foi mais simples do que na outra. Mas é na cabeça. Não, pode falar. Então, Carlinhos, não, eu tá confuso pra mim. Tá, mas o Carlinhos, não sei se você fala, deixa eu agora falar. E ele falou assim, ele foi de mesquinhez, porque quando ele não deu o melhor de si, que não é o bem que vem dizer, quando ele converteu, foi mesquinhez. Foi mesquinhez. Tá. Aí, ele foi indigno, sem dúvida. Ele não teve uma postura de honra em relação ao nome de Deus. Mas eu estava querendo outra coisa, tá, gente? O que eu queria mesmo? Então trata assim. O que eu queria mesmo? Ela que está no Evangelho pelo Espiritismo, tá? Quando Caim não conseguiu ver em Abel o irmão. Ele viu em Abel o quê? Um adversário. Um adversário, um concorrente. Um concorrente, um inimigo, um opositor, alguém que tinha que ser eliminado. E sabe o que acontece? Que o outro ainda cai nas graças do Senhor, né? Pois é, já pensou? Tudo de negativo e o outro ainda leva? A parábola do filho pródigo, no outro filho que Emmanuel chama de filho censor, que ele também teve essas posturas, né? Ele não conseguiu, quando o filho do outro retorna por lá, eu falei, esse aí nem usa mais o irmão e tal. E o irmão volta o irmão volta feliz, falando, eu não quero mais, eu não vou reivindicar a condição de filho, mas de servo. Quem estava com problema era o que ficou, né? Era o que ficou que está Gente, essa questão da parábola do filho pródigo, ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Porque se nós colocarmos todos os elementos na intimidade do nosso ser, sempre existirão facetas do nosso ser que estão com problema. E quando a gente fecha, quem estava com problema era o substitutor, naquele momento, sim. Aí nós temos que definir em que momento. Porque nós não temos que negar tudo de bom que o filho fez, não. Né? Tá claro? Tentando seguir padrões da revelação, ainda que fosse por constrangimento. Uma livre adesão. Não. Mas uma adesão no sistema que era o sistema pessoal dele. Ele seguia porque foi ensinado. Você será que isso ia cair? Será que isso ia cair? Será que você pôr a pedra para ele pensar e cair? Ou será que nós não podemos, em determinados momentos da vida, porque simplesmente esse aí, ser tudo preparado já leva? Quantas vezes nós nos questionamos dessa forma?
Quantas vezes nós colocamos o foco na vida e observamos pessoas que não têm razão de divinidade, colhendo frutos no mundo, muito positivos, e nós não estamos dizendo, engraçado, né? Sempre paga imposto, não sei o quê, não sei o quê. Aí começa, né? Não consegue fazer aquilo que a pessoa faz. E aí entramos no plano de inconformação. E essa inconformação, ela gera reflexos negativos para aqueles que existem esse plano de pensamento. Porque o resultado e o retorno nessa exatidão é pessoal. Então, esse teu filho, na verdade, ele não deixa de ver no elemento que retorna o vínculo com o pai, quer dizer, a criatura de Deus. Mas esse teu filho, se não é meu irmão, eu que saio da condição de filho também, como é que fica? Eu deixo de ser irmão ou você deixa de ser meu pai? Qual que foi o laço que foi rompido nesse momento? Que laço que foi rompido? Da fraternidade, né? Da fraternidade. Porque esse desfile não dá para ser rompido. Tanto assim que mesmo que o nosso plano íntimo, a sugestão do filho pródigo era deixar de ser filho e virar servo, foi assim, gente? Não. Anel, tudo, né? E festa, né? Então, quer dizer, não tem jeito de deixar de ser filho. Esse vínculo não tem jeito de ser rompido. Nós teremos sempre. Ainda quando em erro. E aqui que nós começamos a ensinar o corpo. Por quê? Tá? Continua sendo assim. Você disse que não pode romper esse vínculo. Eu estou voltando para aí, mas foi essa tentativa de romper esse vínculo que ele fez matar o outro, não foi não? Mas o que nós fazemos é que aí que nós podemos relaxar. Nós tentamos estabelecer uma estratégia de comando da situação para ver se fica do nosso jeito. Mas esse vínculo não tem jeito de ser rompido. Não tem como romper com a nossa ancestralidade, vamos lá. A nossa raiz, ela é divina. Não tem jeito, é isso. Tá? Então eu posso falar, esse seu filho aí. Então como é que é? Não é meu irmão, não estou falando em relação com ele. O seu aí. Mas sabe que tem outro peso aí e tem nós aqui também. E por consequência que temos nós aqui, existe uma relação linear aqui, né? Lenice, como fica assim sobre esse filho pródigo e o outro? A gente, na vida, você tenta fazer as coisas assim, achando que está fazendo certinho, perante aquele seu próximo, perante aquele que você convive. Aí vai lá um dia que você às vezes não está, ou seja, um descuido, e você diz uma coisa que não foi bem naquela hora. Diante esse quadro assim, diante da sociedade, diante da espiritualidade, você falou aí um pouco que a gente tem que filho pródigo, né? O que ficou fez também andou até aquela hora assim, depois que o ciúme brotou, né? E fala um pouquinho mais, só um pouquinho mais sobre isso. O que nós observamos na dinâmica da criação aqui é que existiu uma relação de Caim com o Senhor. Essa é uma relação natural. Embora não fosse das melhores bem aquelas que o Caim gostaria de ter. Ele caiu e ficou irado. Tá? Então ele caiu, ficou irado e depois ele chamou o irmão. Então ele saiu da relação com o pai e trabalhou onde? Aí nós vamos para o outro. E sucedeu que estando eles no campo, tá? É no campo. O que seria esse campo para nós? Vamos trabalhar o que seria o campo? É para a sua resposta, tá lá. O que seria o campo? O campo da vida, o campo das atitudes. O mundo. O campo é o mundo, a reencarnação, a família, os amigos, o trabalho. Tá. Então, nós podemos dizer que o campo é o plano operacional da vida. O campo é o ambiente de interação do ser, é nesse momento. Então, é no campo
se nós abrirmos espaço para os desvios, tá? Enquanto nós estamos em diálogo com o Senhor, é como se nós estivéssemos aí num plano de lucidez. Nós sabemos perfeitamente o que é certo, o que é errado, o que conduz a corrente do bem e o que nos aprisiona, a palavra é aprisiona, na corrente do mal, tá? Nós teríamos essa visão ampla da vida. Mas, afastando da relação com o Pai, nós caímos no plano interativo das relações. E aí sim é a hora do nosso testemunho, do nosso real. Se nós estamos operando reflexos nobres e novos, ou se a nossa tendência será de reciclar aquilo que nós já operamos. Exatamente. No diálogo com o Senhor, nós reafirmamos o nosso conhecimento. Tá? E no campo, nós aplicamos o nosso conhecimento. De tal forma, vivermos o nosso real piso evolutivo. E o piso evolutivo de Caim é o piso da inveja. Tá? E é como se ele, no campo da vida, ele estabelecesse uma disputa tamanha, na qual ele acreditava que teria lugar só para mim. Não dá para ficar com esse indivíduo. Como que eu posso assegurar uma condição favorável de mim? Como? É muito comum no nosso dia a dia, a gente já está um pouquinho mais atento, né? Mas assim, como que a gente tenta valorizar as nossas construções? Ainda acontece. Nós tentamos diminuir as ações do outro, tá? Mas fulano é difícil, fulano é coitado. Com isso eu estou querendo diminuir a posição do outro e falar assim, olha, eu não sou difícil, eu não sou coitado, né? Então nós tentamos criar uma caricatura dos efeitos do outro, mas pelo objetivo para falar, olha para mim, então agir. São estratégias, né, que falam da posição de Caim. Caim age assim vezes. Quando ele não consegue ocupar um lugar na presença de Abel, então a única solução era eliminar. Então está nos desejos. Esse desejo só pode surgir no campo. É nesse momento que a gente perde o domínio sobre ele. Seria? Pode perder. Pode perder. Pode ou não perder. Né? Pode perder o domínio sobre os nossos desejos. E aí que vem o grande desafio da adoção. São 2 capítulos, tá, gente? O 16, falando da vocação. E aí onde ele falou, é exatamente onde a gente tem a oportunidade de conhecer esse impulso. Quando a gente não vê esse impulso, o que acontece com esse desejo? Se a gente vê esse impulso, é raro ele. Sem dúvida. E aí vem seus impulsos. Onde que eu vi aqui? Vou achar aqui, gente, uma afirmativa de Emmanuel falando desse como é Evangelho, de Santo Agostinho, falando desse errado. Eu vi Santo Agostinho fala assim, no Amar as Vossas Inimigos. No item capítulo 12, item 12, tá? Falando sobre o resíduo diante das situações que não nos agradam, tá? Caim estava incomodado e revidou como? Eliminando a vida de Abel. E aí, a orientação de Santo Agostinho, só por assim diz o seguinte: não vos disse o Cristo que há mais honra, aqui de novo a questão da dignidade da honra, tá? Por isso que é importante a gente estar debatendo isso. E valor em apresentar a face daquele que bateu na direita, porque enxergaram no júri,
Não diz que ele é preso no jardim das oliveiras, mete a sua espada na bainha, por quanto aquele que matar com a espada perecerá com a espada. Assim falando, não condenou para sempre o duelo, efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa. Ruge. Tá? Então a instintividade, a animalidade do ser manifestando através das ações. Tá? E a palavra que ruge a primeira ofensa. Ruge a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, entende que só com sangue a poderá lavar. Que ele trema no fundo da sua consciência uma voz que gradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Então de novo, a proposta do chamamento divino em relação ao nosso posicionamento no campo. E a voz falando, a voz da consciência. A voz do nosso Cristo, do Senhor em nós, do nosso mestre interno, definindo e conversando com a nossa parte instintiva, animal. O que fizeste do teu irmão? Tá? E aí é o momento, tá, a resposta é nesse sentido. É o momento de nós nos perguntarmos o que eu fiz. Porque às vezes... Aí é um terapeuta do remorso, né? Mais pra frente. Mas aí é o caso de avaliar a nossa ação. Primeiro avaliando a nossa ação. Porque por vezes não é o que é feito, é o que não é feito. Você deixa o outro achando que as coisas estão muito tranquilas. Então é um maldito. Tem muitas formas de nós aniquilarmos o alerta. Né? A indiferença. Isso aqui é só acontecer. Então, na indiferença, no desprezo até que mortifica, né? E até violência com palavras, com ações, tá certo? Então nós temos uma série de posturas na vida que poderiam retratar os nossos deslizes no campo operacional da vida. Então nós temos que avaliar que ação é essa. E, ao avaliar a ação, nos questionarmos a intenção por detrás, qual que foi o modo. O que eu queria com isso? Aí nós vamos de muita dignidade e honestidade para conosco. Porque só eu sei qual a intenção, a motivação que estava ali gerando um comportamento diferenciado. Tá? Aí não importa o bem que você fez e naquele momento que você caiu, né? E que os outros vão te julgar. E sim a sua consciência. Sem dúvida. Sem dúvida, né? A sua consciência. Porque o julgamento virá. Mas é aquilo que falta, né? Estejamos, né? Alinhados. Com qual consciência reta? A consciência do dever cumprido. E aí nós saímos da vocação e entramos na profissão, que é o capítulo 17 do livro Pensamento de Vida. Porque qual é o objetivo da profissão? Então a gente vem com a vocação e entra no terreno, no campo. Lavrador, pastor, engenheiro, médico, né? Então, artista, músico. Espírito, vocação. Exato. Eles vão falar, no finalzinho do capítulo, Emmanuel fala que... Exatamente. Emmanuel isso. No finalzinho do capítulo, ele fala que os sacerdotes de todas, os altos sacerdotes de todas as religiões, né? Os admiráveis artistas de todas as bases, os nobres inventores de todos os climas, os artistas iluminados de todos os povos e as grandes mães. Então aí está no outro campo, ainda não é profissão, tá? É mais que profissão, já está no campo da abnegação. Já que eu decorei. Missão. Está decorado? Está na conta, né? Eu tenho que ter uma turma para ajudar, né? Senão coisa fica, né? Mas aí, a questão da profissão, e nesse capítulo 17, nós temos duas vertentes. Tá? Duas vertentes. Que é o caminho lado a lado, tá? Num paralelo.
Emmanuel apresenta a profissão e a abnegação, tá? E qual que seria o objetivo da profissão? Tem a vocação, aí a presença, e aí a profissão é estabelecida. E qual é o objetivo da profissão? Vocês lembram, gente? Não? Então quer dizer que nem é problema repetir, né? Nem é problema repetir, a favor. Está dizendo? A profissão honestamente exercida, entre vírgulas, tá? Não é qualquer profissão, não. Entre vírgulas. Honestamente exercida. Então tem um como que define o patamar da profissão. Não é fácil, não é, gente? Embora em regime de retribuição, não tem problema não, você vai ganhar a sua profissão. Inclina os semelhantes para o culto ao dever. Então, o objetivo da profissão é a conquista do culto ao dever. Então, o que se espera de qualquer profissional, de uma professora? Que ela ensine isso. O que se espera de um médico? Que ele faça prescrições adequadas. Então, essa seria a resposta do exercício desse honestamente exercício, tá? É o que se espera. Já é um treinamento do culto do dever, tá? Do culto do dever. Então, aqui nós estamos trabalhando a nossa consciência. Ainda não estamos na caixa, não. Então, eu tenho que avaliar. Como foi a minha conduta? O que eu fiz? Qual é o modo? O que está por detrás? Está honestamente exercida ou não? Não, eu estou inveja, não estou confiando, não estou respeitada. Aí nós saímos lá naquela chave, que são os elementos daquela, como chama? Doença silenciosa? Crueldade silenciosa. Aquela crueldade silenciosa em nós. A crueldade silenciosa em nós, movendo o nosso campo bonito, gerando raízes que alimentam e geram ações. A gente está desenhando isso. Então aqui, na profissão, seria o culto do dever. Nós vemos na abnegação que nós temos o diferencial, tá? É sacrifício pela felicidade alheia e tem o objetivo de sublimar o espírito. Então, se na profissão nós trabalhamos o campo e trabalhamos o automatismo no dever, no exercício do dever, a consciência tranquila no dever. Mas nós estamos já aventando possibilidades mais grandes. Então nós ficamos restritos só ao dever. Nós temos que ter mais que isso. Tá? Nós já precisamos vislumbrar um comportamento que possa sublimar o nosso espírito no plano da abnegação. Isso é a colaboração? Isso é a colaboração. E seriam todos esses elementos que nós vemos ali. Os melhores de todos, tá? Grandes inventores, todos aqueles que saíram do particular, do pessoal, porque a professora é pessoal. Na abnegação, nós já temos uma proposta de vida que amplia os resultados em favor daquilo que nós falamos, né? Da obra divina, engrandecer e honrar a obra divina, é via abnegação. A primeira linha é dever, a segunda é abnegação. Sem dúvida, poderíamos fazer essa correlação, plenamente ajustado, né? E a rapidez dos irmãos aprende, caminha, percebe, e eu sempre falo que tem respostas que estuda profundo e tem resposta bastante. Às vezes alguém diz alguma coisa que encaixa aqui. No outro dia tem a expressão dele, geração, e aí é tudo ruim. Então esse cérebro que é capaz de aprender num cérebro dessa. E aí eu saí em caminho de positivo aqui. Então já estou no meio do caminho, onde o período da inveja dele, os outros sentimentos, se baseam nisso. Como essas pessoas que também são sensíveis
a essas impressões que vem do outro, já tem um meio. É sobre esse meio, porque quando ele diz ali, ele fala assim, eu não consegui registrar, mas ele colocou no visão, não, vocês não dizem. É uma luta rápida, bem, na hora que ela fica o cérebro fala assim, se a pessoa tem um meio, ela vai conversar com ela se ela já tem enviado. Se ela não tem, ela aperta e derrapa. Ela tá, por favor. Ela tá. Então nós poderíamos retomar o conhecer, tá? Então ela está colocando como um modelo a relação com a dinâmica do psiquismo. E ela fala da dinâmica do psiquismo atribuindo a função ao cérebro. Mas aí nós podemos sair toda a função do cérebro e estender no campo do reflexo mental e sairmos do cérebro falar da nossa mente. Né? Então, o cérebro ouvia conexões mentais, nós podemos dizer, aqui que todo mundo fala, já vou entender uma palavra básica. O que mais? Meia palavra básica? Pinga-letra. Eu estava no pingo que é letra. Então, quer dizer, um pingo pode ser letra. Então, quer dizer, nós temos vários pingos. Uma palavra básica, meia palavra básica, pinga-letra. Nós fomos sintetizando e reduzindo a mensagem da vida. Não foi? Isso nós fizemos aqui? E é isso que acontece para quem sabe. Caim sabia. Caim em nós sabe. Mas o conhecimento de Caim até então tem sido um conhecimento distorcido. Não é um conhecimento iluminado. Não é um conhecimento projetivo. É um conhecimento que quer assumir o controle. É um conhecimento egóico. Que quer o privilégio e a resposta no mundo. É a mesma coisa que acontece no duelo. Quem quer o duelo, ele quer o quê? A honra. Ele quer resgatar a dignidade pessoal. De que forma? Lavando com sangue. Mas uma dignidade onde? No mundo. Caim faz esse papel. Ele quer a dignidade no mundo. Eu elimino aquele elemento que me tira da posição confortável. Então nós teríamos essa dinâmica do psiquismo. Eu saí de série, tá? Então nós temos essa dinâmica. Mas você está colocando o problema no conhecimento, o problema não está no desejo da espiritual, não o conhecimento, porque o conhecimento é neutro. O desejo que é tirar a neutralidade dele. Esse é o fato dele. Um conhecimento que não é subjetivo, um conhecimento utilizado via açúcar, tá? Então nós saímos, nós articulamos a sagacidade da serpente, tá? A sagacidade da serpente. Então eu tive poder só deixar o pensamento de fato. E agora nós estamos tá? Então aqui nós teríamos, dentro dessa linha de pensamento que Maria trouxe, só para entender, nós teríamos o ponto que seria o detonador da resposta, tá? Então eu olho isso aqui. Então Caim, quando viu que a oferta foi aceita, ele sabia que o que ia acontecer nesse planeta. Vamos imaginar. Quem ia vigorar nesse planeta? Ia dar para assegurar nesse planeta um padrão de sensualidade? Não. De resposta aos seus desejos e ao seu plano sensorial? É possível? Com Abel não. Com Abel não. Então Abel não pode fazer parte desse contexto. É mais ou menos isso. Abel não pode fazer parte desse contexto porque ele é risco para mim. Aquilo que é o meu interesse. Então, na verdade, ele usou de uma soma imensa de conhecimento e articulou demais. E quis até romper com o pai. Como que ele quis romper com o pai? Ele disse, não tem jeito, não tem perdão, tá? Não tem perdão. Meu pecado é maior. Meu pecado é maior do que posso ser perdoado, que eu tive vagabundo, vou estar na terra, tá certo? E vou ficar na roda da lei de causa feita. Todo esquecimento eu não me matar. Por causa daquilo que eu não sei, esqueço tudo. Repetiu tudo que era o conhecimento do fim da letra. E articulou. E articulou a mensagem do jeito que ele queria, porque ele queria ser livre dele. Tá? Ele queria fazer do jeito dele e sim.
E essa ofertinha que eu dei, quando eu sabia que eu ia utilizar, mas não era bem isso que eu queria. Por isso está tudo lá no meu celular, tá? Então, aí faz esse movimento, porque ele está num plano fechado, tá? É a corrente do mal, tá? Nesse sentido. E é a mesma, fechada mesmo. Você não tinha trocado o amor? Não. Não. Já teve. Não é nem o amor próprio que nós estamos falando da divindade. É um amor egóico, infantilizado, tá? Certo? Um amor super infantilizado. Não tem nada de admiração. Não aprendeu nem o dever aí na profissão. Porque no dever da profissão era honestamente cumprido. E honestamente cumprido, ele deveria dar primeiramente ao reino do céu. Não era melhor? E o resto depois viria como acréscimo. Então o exercício da profissão ele ainda nem teve o melhor que ele poderia, para poder pontuar esse novo valor. Tá, gente? Dando para poder trabalhar a ideia? Total, aqui é isso. Esse egoísmo da chave da humanidade. Diga então, querida, depois eu faço a pergunta. Capítulo 1, tem uma reação. Qual capítulo 1? Que a emotividade plasma a ideia. E sequencialmente, aí fala das ações, da palavra. Exatamente. E em outra parte, o Emmanuel traz para a gente também uma outra reação que a Bíblia diz o seguinte: busca, sente, mentaliza, plasma e realiza. Mostrando esse processamento mental. Como se funciona a Maria Deus. Exatamente. Então aí nós temos o fechamento do pensamento do que você trouxe, né? Acho que deu, né, Maria? Deu, né? Então vamos lá. Eu não sei se eu consegui concluir, mas eu programei bem fazer e não fazer. Tá. A questão nós estamos trabalhando é trabalho. E a gente viu que o intuito de Caim, no princípio, foi inveja. Mas a gente não está vendo aí o oposto do trabalho, que é a preguiça? Porque se o mal fizer, o pecado já está fora. E a gente vê, eu estou trazendo todos os dias atuais, esse Caim e Abel aqui dentro de nós. A gente sabe que tem que cumprir com o dever, então nós vamos objetivo do trabalho. Mas, vou fazer o que eu posso. Por preguiça, eu não faço o que eu devo fazer. E quando eu vejo alguém fazendo o que eu deveria ter fazer ou até além, aí ao combate às brigas, a gente pode basear nisso aí. Enquanto eu estava trazendo o seu pensamento, me ocorreu uma ideia que a gente vai comentar. Mas acho que nós teríamos de, primeiramente, resgatar o seguinte. A vida é sinônimo de movimento e realização. Então nós estamos realizando a todo instante. Tá? Nós estamos realizando. E existem realizações positivas e negativas. Não chamamos de negativas, tá? Ações negativas. Né? Ações que são negativas, mas que não deixam de ser ações e que poderiam, entre aspas, estar situadas no cumprimento do dever. Nas reuniões mediúnicas, o que os espíritos vinculados às faixas contrárias à luz falam? O que eles falam? Está cumprindo o dever. Está cumprindo o dever. E ainda vira para a gente e fala assim, porque vocês não são disciplinados. E fala o quê? Que eles não são. Porque eles não fizeram o que acontece? Sem punição, né? Aí o regime é violento. Então faz e faz direito. Então você deseja, vai e tem que levar relatório. Tem que levar relatório? Tudo arrumadinho, né? E a gente achando que nós estamos arrasando. Então nós estamos, né, numa condição de fazer quando a gente quer, né? Eu vou fazer a doação de 1 hora por semana. Enquanto isso, aqueles que trabalham nas outras faixas trabalham muitas horas, estão ali, num regime que não deixa de ser um dever. E um sistema de disciplina. Não é verdade? A gente escuta isso no reunião, né? Será? Uma coisa facílima. O primeiro obstáculo você já sai fora. E aí eu lembrei aquela passagem que as equipes, né, tinham sido distribuídas para poder interferir no trabalho da luz.
Então, um foi, eu estou feliz demais, porque, no relatório, né? Estou feliz demais porque aquela médium, eu promovi um problema lá no filho quebrou a perna, não, tá mais ou menos isso, é só a ideia. Então, eu fui lá, quebrou a perna, então ela ficou 3 semanas sem a reunião. Aí o chefe, o coordenador do trabalho, falou assim, é uma medida, né, você fica no trabalho. Aí, só que tem, o que aconteceu depois? Aí eles notaram a falta dela e foi ver o que tinha acontecido e eles promoveram um assistente e tal, não sei o que. Aí foi falando, fulano, aquele que fazia exposição, já movimentado mesmo, o grupo todos sorriam porque fulano estava lá, nós conseguimos promover um estado de doença nele lá e ele ficou 1 mês sem ir trabalhar. Se eu tinha volta, tá? Foi. Então, mas aí o que aconteceu? Não tá a ausência dele, tem misericórdia do outro. E foi substituindo. Aí o outro virou e falou o seguinte: olha, eu não sei nada disso não. Eu vi que fulano estava assim, meio na dúvida, meio conflito, sabe? E aí mostrei para ele que não gosto de trabalhar, a própria evolução é muito difícil. Aí eu comecei a colocar na mente dele uma semente. E comecei a falar para ele que ele era imperfeito, tá? Imperfeito. Todo dia ele ia lá. E aí ele foi ficando triste, acabelado, tá? Foi ficando desalentado, sem ânimo, porque ele era imperfeito, e ficou na cama e estava na cama até hoje. Não tem nada de direito. Aí eu fui na boca da gargalhada e resolvi, nós vamos implantar o quê? O espantalho da intercessão em todo o indivíduo. Tá? Espantalho da intercessão. Então o que nós temos nessa passagem? Muitas vezes, aquilo que parece preguiça, é isso que eu tenho dito, parece preguiça, pode ser um padrão de estimulação que passa por alguma dificuldade nossa. E porque eu não deveria fazer. Eu fiz conseguir tenho lá na casa, eu falei, que beleza, estuda na hora do testemunho, escorrega. Né? Na hora do testemunho, ele escorrega. Mas é preguiça. Mas não é preguiça. Preguiça é consequência do contato com a imperfeição. Mas se nós não tivermos a humildade de aceitar a nossa imperfeição, como que nós vamos trabalhar? Tá? Então, eu acho que a preguiça é uma moldura. Mas, talvez, o senhor falou que a chaga de Caim teria sido egoísta. Não foi isso que eu disse? Então, talvez a chaga, no nosso caso, como foi a chaga que foi ferida no momento da perfeição? Foi uma postura de achar que a gente é mais que a gente é. Então, a outra chaga. Qual a boa chave da humanidade? O egoísmo e o orgulho. Então nós temos que estar muito atentos para poder trabalhar essa estrutura interna, para fazendo contato com a nossa imperfeição. Não existe da gente, porque Deus não existe da gente, jeito nenhum. Não existe. E ainda pode aqui. Meu filho nunca mais, doutor. Né? Chegou no ponto que desde o princípio do estudo está vendo essa questão do Abel ser um irmão mais novo. Então, o Abel ser um irmão mais novo é essa proposta nova dentro da gente, o homem novo. Que a gente está querendo que você acabou concluindo agora. E veio a questão de Paulo, quando ele diz, aquilo que eu quero eu não faço. E aquilo que eu não quero. Quer dizer, é essa luta interna entre o novo, né, que vai produzir gordura, que vai liberar a criatura, vai colocá-la no desejo, o tal de desejo, desejo, né? A gente está sempre ligado ao amor. Né? Então, é essa briga que a gente tem. Então, quando eu não consigo pagar ou devolver o amor que eu não dei, entra nesse estado mental que você acabou de dizer, essa questão da refeição, eu não consigo ter respeito com o respeito ao meu pai,
que ele fala no céu, que está na minha consciência, me direcionando, me dizendo o que eu devo fazer, depende do meu modo de viver. O que eu devo fazer, que é cumprir com a inspiração positiva que está caindo na minha alma, né? Então, eu acho que será bom, eu fico satisfeito esse negócio, porque isso dentro da gente deve ser essa luta do homem velho. Contínua, o tempo todo, um desafio imenso que nos leva a estados muito diferentes no dia a dia. Numa mesma hora, que num momento a gente acerta, no outro você deixa o homem velho assumir a cena e aí ruge, né? Ruge a nossa instintividade. Se você quer levantar no tempão, né? Eu estou luz, né? Caim não teria o conhecimento, ele teria a informação. Eu tenho uma informação. Eu tenho informação de Deus, mas eu tenho conhecimento do que ele fez na minha vida. Há essa diferenciação em Caim, em nós, e Abel também não. Quando Abel tinha essa lucidez, né, tinha esse clarear dentro dele, Caim não tinha, tinha a informação, por isso a atitude dele, por isso a nossa atitude. Vocês estão percebendo a dificuldade das palavras, né? A sua pergunta ela é muito oportuna, porque retoma uma questão básica. Nós falamos do conhecimento não gerando luz, né? E aí você ficou incomodado com isso e você retoma finalizando. Que não é conhecimento, é informação. É como se fosse a dificuldade, porque nós estamos fixados numa proposição, vamos colocar uma proposição de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como se o plano de conhecimento fosse definitivo. Mas a questão é que o conhecimento não é definitivo. Conhecer não era transformado. Conhecia tudo. A serpente conhecia, sabia de trás na frente. Então era uma asa só. Era uma asa só. E só com uma asa não dá para frente. O sentido desse conhecimento que liberta é quando ele circula em nós, transita em nós e promove ações, vivências. Então, o conhecimento intelectivo é a posição do espírito. Não estamos colocados, não somos nós mesmos, tá? E nós conhecemos demais. E aqui nós não somos informados, não conhecemos. Então, nós ficamos nesse plano aqui, ó. Isso aqui também é conhecimento, filosofia e ciência, tá? Mas tem consequências objetivas no nosso plano de vida, tá? Como que é? O amor fecunda-se onde? Nutre-se no serviço generoso. E sublima-se na sabedoria. Então nós temos que fazer esse movimento para que o amor, ele se sublime na sabedoria. Então não é só conhecimento, é sabedoria. É sabedoria. E aí sim é amor e sabedoria. Porque o conhecimento, ele é relativo, ele é limitado. O conhecereis a verdade, ela nos libertar de quê? Então, eu antes achava que não tinha que trabalhar. Eu tinha que tomar do outro. Era a minha verdade. Aí eu conheci que eu não tenho que tomar do outro, eu tenho que trabalhar e conquistar. Então, eu fiz um passo na conquista dessa libertação. Eu me libertei desse homem velho, de uma série de elementos. E vou dando passos. Crescendo. Nessa verdade mais ampla. Então, se nós falamos, e se pedagogicamente falamos, fica claro para você que a palavra instrução se aplica à construção da ideia, ótimo, não tem problema. Mas nós estamos falando de conhecimento sim, tá? Nós estamos falando de conhecimento, não é construção. Não é só plano informativo, uma coisa que é agregada, justaposta à nossa estrutura. É algo que já faz parte, já fazia parte.
já era reflexo condicional de Caim. Se a Caim fazer isso, era mole. Tá? E nós temos que pensar o seguinte, para um homem, aqui vou fazer um desafio aqui, no nosso exercício mental. O que é mais fácil para um homem errante, primitivo? Virar lavrador ou ser pastor? Ser pastor, eu continuo andando, né? Se crente, não. Nós temos que procurar um técnico, né? E aí ele se assentou na guerra. Então, do ponto de vista da construção de uma profissão, ser lavrador é mais abandonado que ser pastor. Percebeu a sutileza? A sutileza? Então, isso. Então, não dá para falar, alegar ignorância, tá? Não dá para alegar ignorância. O plano da ignorância é tornar dos dois. Nós estamos no quarto. Nós não podemos ver Então, nós já estamos aqui, ó. O plano da ignorância já está atrás. É conhecimento pleno, de tudo por tudo. Com uma sagacidade enorme. Porque com um objetivo claro, no meu desejo, o que eu quero? Eu já sabia até o que eu queria. Eu queria um paraíso próprio. Com ex próprio. Tá? Tá. E mais, você mesmo, né? Como fácil. Na marca da cabeça. Eu estou achando que uma pergunta são relacionadas. Porque Caim, na verdade, se a gente voltar a ela quando ela pede o próprio fruto, ela passa a desobediência. E quando Caim, né, na sua desobediência, dentro da desobediência, essa mãe, ela tem tanto a desobediência como ela tem o conhecimento da presença de Deus. Então eu quero Caim e Abel, como está aqui no Monteiro, um Caim completamente insolente, negando a lei da obediência. Exatamente. Há uma consciência ao gênero que já dá. Exatamente. Então, todo esse movimento rebeldia. Então é expressão de rebeldia. Então aqui nós temos o reconhecimento da construção. Para aí chegar no movimento de posse desse reconhecimento, aí se entrar no plano de memória. Para poder falar assim, não é desse jeito. E aí criar um movimento novo para a construção de novos reservas. Tinha trazido uma relação desse conhecimento aí, esse autoconhecimento, né? Eu e o Mauro comentávamos aqui que é um mergulho profundo na alma que cada um tem que fazer. Porque é um contato que é um labirinto. Eu fiquei sentindo assim quando a gente comentava, é um labirinto profundo e não adianta, como que dizem, um cientista que querer pesquisar isso porque não consegue. E unir esse campo, essa ação dentro desse campo, quando você trouxe sobre as manifestações das reuniões mediúnicas, me veio claro a nossa última reunião no final do ano, antes agora do Natal, que um companheiro foi levado à sala e ele já chegou dizendo assim, não adianta vocês me trazerem aqui porque vocês sabem que eu era pau mandado. Eu era um trabalhador, eu nunca roubei nada de ninguém, eu fazia o que me mandavam e eu era pago para isso. E o Arnaldo naquela postura, meio sereno, deixando ele desabafar. Aí o Arnaldo falou para ele, acaso você está pensando que a gente te trouxe aqui para te cobrar alguma ação? Assim, uma manifestação que você fez com alguém não foi. E falou com ele desse movimento no íntimo. E mostrou para ele que existe diferença, até para aquele que está recebendo para fazer, ele recebe, vai lá e fala, mas você pode fazer com um sentimento diferente. Porque quando a gente pensa, eu estou sendo mal mandada, eu vou lá e faço, eu estou sendo pago para isso. Mas olha só, às vezes eu estou questionando com Deus, me arranje um outro trabalho, me oferte ali, né? Não vou lá da oferta. Uma proposta diferenciada, onde eu possa receber, mas fazer sem tanto sofrimento. E
E às vezes uma pequena ação que, vamos supor, vai mandar despejar uma pessoa de uma casa. Mas aquele que vai com o papel de despejo na mão, com prece e até pedindo para um novo lar para aquela criatura, ele já está formando dentro dele uma estrutura diferente. O campo dele está sendo lavrado, mas lá na frente a colheita dele vai ser só coisa boa do que está sendo plantado ali. Fica claro aqui para nós o seguinte, que o campo operacional, ele é de cada um. Nós temos uma afirmativa de Paulo em Atos que diz o seguinte: levanta-te direito sobre os teus pés. Levanta-te direito sobre os teus pés. Isso é algo que nós não podemos esquecer em tempo algum. Por quê? Esse levantar, que pode ser sair da condição de humanidade e posicionar-nos no padrão da humanidade, dessas cruzes, né, dessas formas que nós estudamos, sair da condição, né, das duas patas, né, e nos levantarmos nessa condição ereta, de sintonia com algo, isso será sobre os próprios. E nós ainda nos justificamos, só falta um dado, sabe, que servir para isso, são ainda desculpas. Mas qualquer profissão é a oportunidade de treinamento para esse dever. Um dever que é imprescindível para todo elemento que se coloca na condição consciente de conquista de valores sedentores. Mas, até uma faixa de dever. Onde termina o dever, começa a veneração. E aí, nesse momento, nós estamos trabalhando o espírito. Aqui, ainda é o plano, tudo nominal. Tá? Nós não estamos falando do espírito, mas nós estamos falando da humanidade, do espírito, no exercício da faixa nominal. Isso é dever. Só que, no dever, nós temos um salário e a construção de uma série de componentes pessoais particulares. E no dever, o homem melhora a si mesmo. Mas como cristãos, nós aprendemos que não dá para ser só consigo da falta de poder. Nós temos que melhorar no outro e para a obra. Então nós saímos do particular para o coletivo, para o abrangente, para a harmonia cósmica. E ainda é dentro do plano pessoal, porque é sobre os próprios pés. Porque Emmanuel diz que muitas pessoas, muita gente, fica esperando as asas do anjo. O que você faz com isso? Como se fosse uma asa, né, gente? Que vem, segue e leva. Gente fora. Esperando as asas do anjo, mas é do anjo de fora, tá? Para poder acender o fogo da evolução. Ele não é assim. Só um minutinho. Tem umas pessoas, tá? Então nós temos um movimento que precisa ser feito para sairmos do limite que Emmanuel fala. Nas lindes, limite do dever, para partir do plano da abnegação, que é a doação de si mesmo, no contexto universal. Porque não tem jeito. O trabalho é para a coletividade. Enquanto nós estivermos pensando só em nós mesmos, nós vamos colher frutos muito miúdos. Esses frutos, eles se ampliam a partir da ampliação do nosso campo de ação. E por isso que nós viemos só dizer isso, que recolherão mais da vida em termos de espiritualidade. Tá certo? Se nós conseguirmos ser verdadeiros espíritos, verdadeiros cristãos, não tem dúvida, não. A resposta do anjo é na hora. Se aqui a gente tem salário, no dever, aqui no plano da abnegação, nós temos sensação. E o que é dito aqui não tem enorme. Tá? Assim, pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações,
o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Olha só. O anjo aproxima-se de harmonia, né? Está na faixa, saiu do egoísmo. Está na faixa do bem coletivo. Se está na faixa do bem coletivo, atrai a presença do anjo para ampliar as possibilidades. Não vai levar tudo do mundo. Porque nós ainda ficamos de que jeito? E aí, nós temos uma série de experiências. Isso aqui está no listão nosso, na questão 134, nutrição espiritual. Porque nós precisamos de necessidade básica ser atendida. E necessidade de nutrição espiritual é necessidade básica para quem já está um pouquinho mais aberto em termos de consciência. E aí diz o seguinte, lá no capítulo, que nós ficamos tendo respostas ao nosso interesse. Os crentes, a gente acredita na ação dos espíritos. Aí a gente fala assim, nossa, eu estou com tanto inclinado da prova passando concurso, não é isso? Alguém já pensou isso? Isso é interesse pessoal? Claro que é, não é? E são os favores, né? Será que os outros que estão lá também não têm os amigos espirituais deles? Hein? Será que não tem? Será que eles também não precisam dos amigos espirituais deles? Né? Então nós temos assim, nós precisamos modificar e para perceber, tá? Que é na realidade simples da vida, que no campo operacional que nós temos a chance de nos nutrirmos. O alimento da alma para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado na verdade eterna. Então nós temos que ver qual é o modo, o tempo todo. Qual é o modo? O que eu quero? Eu quero comer. O que eu vou fazer com isso? Tá? O nosso desafio hoje da reunião, acho que em síntese, foi muito por aí. Qual o modo da minha ação? O modo da ação de caminho sem dúvida. E para poder assegurar o modelo que me parecia o melhor, ele optou por eliminar qualquer manifestação diferente da sua. A solução era essa. Não vou deixar que isso surja ou emerja em mim, que seria a expressão da verdade iluminativa. Foram 3 pessoas. Então vai ter que ser super rápido para fazer uma Helena, Elimar. Só para isso. 4. Então vamos repetir. Tá, você não repetir, Elimar. Sobre o desejo, pensamento de vida, sobre o trabalho, quando o Emmanuel fala, o trabalho, a ação não se conviene, o trabalho de serviço, o 5 olhos. Então, isso é a questão, né? É algo mais. Autoiluminação. Você os atributos que ele já fez, como me chamou muita atenção essa questão da fé e da marca que Deus trouxe. Por essa marca, não seria aqueles espíritos já comprometidos com a verdade, estarem atentos que nas peças do outro nós podemos ser obreiros do bem e facultar a ele o direito de também estar procurando fazer há muita felicidade e ter possibilidade, uma possibilidade de receber a ajuda daqueles que estão mais à frente. Você não viu a colocação dela, vou tentar sintetizar e ver isso. Também tem que ouvir, ela está colocando o seguinte, se a ideia do final colocado pelo senhor Ibrahim não seria um recurso utilizado pela misericórdia para que ele pudesse ser identificado por aqueles que viessem em outros momentos, agregar ao seu campo de ação, auxiliando-o. Pode ser um ângulo. Mas, um outro ângulo, porque são ângulos de ângulos, né? Pode ser um ângulo. Mas, nós, diante daqueles que estão lá acima, não precisamos muito de identificação de Deus, não.
porque é natural a identificação pessoal pela nossa condição espiritual. Peso específico, a nossa realidade é manifesta. Então, quem está acima identifica a nossa realidade de necessidade com sinal ou sem sinal. É o que nós somos. É o que é. Então, nos ocorre que o sinal seria um elemento muito mais para que ele fica na mesma faixa, querendo sobrepujar um outro. Não, o que é isso? Isso é vendedor. Tirar partido dos erros. Tá? Então, na verdade, seria uma proteção. O sinal seria uma proteção colocada por Deus para um ambiente hostil, sujeito a pessoas que operariam através do sangue. Deu ideia? Mas é a questão da gente entender o que é a pessoa. É má mesmo, ou aquela pessoa que não deu conta, não percebeu direito. Está informado. Eu fico repetindo passagem da minha. Eu fico repetindo que toda vez que eu ouvo um fazenado, mesmo com o conhecimento, é porque não então ele entendeu direito. Se eu sei que dois são 4, então na hora de fazer a alteração, depois são 5 ou são 3, eu não sei ainda. Não entendeu direito ou não quis entender? Então, porque a resposta aqui, tá, gente? Nosso plano de sagacidade é tal que a pergunta é: não entendeu direito ou não quis entender? Porque não era conveniente para os anseios pessoais entender. Então, aí nós saímos de uma posição de falta de conhecimento para estruturar um padrão de egoísmo e rebeldia. Tá? Mais alguém? Gente, nesse caso não, então não dá para falar de jeito que ninguém ensinar, não, tá? Nós temos que isso não tem mais, tá? Delegar que é por ignorância. Não dá, tá? É escolha, sabe? É não querer entender, tá? Não, olha aqui, nós não estamos indo para o julgamento, não. Nós estamos fazendo uma avaliação globalizada do processo evolutivo do planeta. O planeta agora não é mais um planeta de espírito de ignorância. Eles não estão falando espírito de ignorância. O planeta mudou. O planeta evoluiu em conhecimento. É isso que nós estamos falando, tá? Então, querer ainda atribuir esse padrão de ignorância seria colocar um véu nos nossos próprios olhos perante a idade. O planeta tem que vai ser de ignoração. Já mudou. Você falou que da abnegação e falou daquela passagem havendo na casa de quem fugiu de viver. Ele entende que essa dignidade tem um peso muito alto, tem um custo alto. Então, às vezes, a gente começa a raciocinar e só queremos entender quem a gente quer. E aí entra no campo de a gente fala que não dá para dizer que não tem conhecimento, nada. Porque às vezes a gente já está naquele ponto de saber que deseja ser pessoas, já não cabe mais saber o que na proposta de Jesus não era receber milhões sem vestir. A proposta de Jesus é ao contrário, né? A proposta é você como andante da vida e se hospedar na casa de quem for vivo. Pois é, eu fico inverso. Pois é, mas esse inverso não é a proposta do Cristo. É isso que nós estamos querendo nesse momento. Porque no plano operacional da construção pessoal, nós é que vamos nos hospedar. Nós é que vamos eleger o nosso povo, tá? E sempre nós vamos falar para Jesus assim: ó, você não espera. A dinâmica da vida não é muito nesse sentido. A dinâmica da vida de quem está a caminho de eleger. Qual que é o endereço que eu quero?
eu quero fazer farmácia, eu quero fazer assistência social. Tá, quer dizer, quais são as portas que a vida me oferece? Quais são as moradias que a vida me oferece? Então, nós não estamos nessa posição de doadores da vida, tá? Mas eu disse,